Olá, eu sou Paulo Filho, eu falo sobre assuntos estratégicos, sobre geopolítica e liderança. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e nós vamos conversar sobre essa reunião que houve anteontem entre o presidente Putin e o presidente Xi Jinping, na qual eles divulgaram um comunicado conjunto em que se celebrou uma amizade sem limites entre a Rússia e a China. Nós vamos conversar sobre esse comunicado e vamos também conversar um pouco sobre essa amizade entre a Rússia e a China. Será que ela é sem limites? Será que não existem pontos de tensão nessa relação entre os dois países? Bem, é sobre isso que nós vamos conversar. Mas eu peço já aqui no começo que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho, compartilhem com os amigos, falem sobre esse vídeo, porque dessa forma vocês vão estar ajudando o canal a crescer. Tá bem? Então, vamos lá. O presidente Putin esteve na China para a abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim e aproveitou para fazer uma reunião com o presidente Xi Jinping. Após essa reunião, eles divulgaram um comunicado longo, e nesse comunicado eles trataram de alguns assuntos e no final falaram sobre essa amizade sem limites, uma amizade que, de acordo com o que está escrito no comunicado, é mais forte inclusive do que as alianças formais da época da Guerra Fria. O comunicado eu escrevi um artigo sobre ele, coloquei o texto dele integral e fiz alguns comentários meus. Esse artigo está disponível para todo mundo que quiser se aprofundar e o link para o artigo está na descrição desse vídeo. O comunicado começa dizendo que o mundo mudou, o mundo está em acelerada transformação e que ele hoje é um mundo multipolar, que aquela unipolaridade dos Estados Unidos como única superpotência global após o término da Guerra Fria, com o esfacelamento da União Soviética, tinha acabado. E esse comunicado serve para a Rússia e China se posicionarem como superpotências ou como potências, em pé de igualdade com os Estados Unidos, exigindo serem tratadas como tal. Então, logo na primeira parte do comunicado, eles fazem algumas considerações sobre democracia. Como vocês sabem, China e Rússia não são exemplos de estados democráticos, de acordo com os conceitos normalmente utilizados no Ocidente sobre democracia, como nós aprendemos o que seja uma democracia. O presidente Putin, por exemplo, se perpetua no poder há 22 anos, e uma característica fundamental da democracia é justamente a alternância de poder. Alternância de poder que também não acontece na China, que desde 1949, desde a vitória da Revolução Comunista, é governada por um partido, apenas um partido, o Partido Comunista da China, que detém sob seu controle o poder executivo, o poder legislativo, poder judiciário, todas as instâncias de poder da China, estão submetidas ao Partido Comunista. E, como nós sabemos, a independência e a harmonia entre os poderes é uma das características da democracia. Então, sob esse ponto de vista, as críticas ao regime democrático, tanto em Rússia quanto China, são cabíveis. Mas o que os dois países falam nesse comunicado? Que a democracia ela não é única, ela não tem apenas essas características, Que cada sociedade, de acordo com sua história, de acordo com seus costumes, de acordo com suas tradições e com as suas características próprias, constrói a sua democracia de forma única. E só quem pode dizer se aquele país é democrático ou não é o próprio povo do país. Então, tanto Rússia quanto China alegam serem democracias nessas condições específicas, que eles alegam ter. Também faz considerações sobre
direitos humanos, especialmente nesse momento das Olimpíadas, em que os Estados Unidos lideram um boicote às Olimpíadas de Pequim, um boicote meio estranho, né? Um boicote meia boca, porque os atletas americanos foram para a competição. Só quem não foi são os funcionários do Estado, né? Os dirigentes, as autoridades estatais. Então, assim, um boicote meio estranho, meio sem resultados práticos, mas para protestar pela situação dos direitos humanos. Os Estados Unidos estão protestando pela situação dos direitos humanos dos uigures, da minoria uigur muçulmana, que habita a região de Xinjiang, a região autônoma de Xinjiang, lá na Ásia Central, fronteira da China, lá com os países da Ásia Central. Então a China se refere a isso, e a Rússia também, no comunicado, dizendo que os direitos humanos não podem ser utilizados como forma de interferência em assuntos internos de terceiros países. Bom, o comunicado, então, prossegue numa segunda parte, falando sobre economia, fala da interação e da integração que Rússia e China estão tendo no campo econômico, fala da União Econômica Eurasiana, fala da nova Rota da Seda, né, iniciativa Belt and Road, ou na tradução que os chineses usam para o português, iniciativa Cinturão e Rota. Então falam dessa integração, falam do combate à Covid para se cumprimentarem mutuamente pelos resultados, e aí entra numa terceira parte, que é a parte do hard power propriamente dita. Nessa terceira parte, China e Rússia fazem considerações sobre a situação política internacional. A Rússia reitera que a Taiwan é da China, que não se pode admitir um movimento independentista em Taiwan, ou seja, a Rússia se coloca ao lado da China em relação a Taiwan. Por outro lado, a China se posiciona ao lado da Rússia na crise da Ucrânia, dizendo que a OTAN, fala especificamente da OTAN, cita a OTAN no documento, que a OTAN não pode manter a sua política de alargamento, ou seja, a sua política de expansão em direção ao leste europeu, que é o que a Rússia solicita, né? E se coloca ao lado da Rússia, apoiando todas as demandas que a Rússia fez aos Estados Unidos e à OTAN por ocasião daquela carta que ela enviou em dezembro lá para os Estados Unidos com as suas demandas em relação à crise ucraniana. Então faz essas considerações, fala que o sistema internacional deve ser regido pelo multilateralismo, com ênfase no Conselho de Segurança da ONU, Conselho de Segurança esse que tanto China quanto Rússia têm assento entre os 5 membros permanentes, tem poder de veto, né? Então, fala sobre essa situação atual e critica, né, os Estados Unidos por um intervencionismo que os Estados Unidos teriam. Fala sobre o controle de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, lamenta que os Estados Unidos tenham denunciado o acordo dos mísseis sobre mísseis de distâncias intermediárias e curtas, né, de alcances intermediários e curtos. Fala sobre a militarização do espaço, espera que não exista militarização do espaço, se assume um compromisso, tanto China quanto Rússia, de não serem os primeiros países a militarizarem o espaço. Então eles se posicionam, um apoiando o outro, né, China apoiando Rússia e vice-versa, numa posição de enfrentamento às posições, enfrentamento e crítica, né, se colocando claramente num campo contrário, num campo adversário ao campo dos Estados Unidos. E finalmente, no final do documento, China e Rússia falam sobre a importância das organizações, dos organismos internacionais, apoiam o multilateralismo, falam da importância do sistema que foi criado, né, embasado ao fim da Segunda Guerra Mundial com a ONU, com o Conselho de Segurança. É engraçado que eles falam que o mundo está mudando, mas é o que eles querem manter o que os beneficia, né? Que é o caso do Conselho de Segurança da ONU, com 5 com poder de veto, China e Rússia estão lá.
fala sobre a importância de todos os organismos em que eles estão juntos, China e Rússia, então falam da Organização para a Cooperação de Xangai, falam do G8, falam dos BRICS e falam então, se posicionam em defesa do multilateralismo. E no final eles reafirmam então essa amizade, que seria uma amizade sem limites, muito mais forte, muito mais poderosa, né? Muito mais consistente, eles dizem, do que as próprias alianças formais que existiram durante a época da Guerra Fria. Muito bem, então se vocês quiserem saber com mais profundidade sobre esse comunicado conjunto, como eu já disse, está lá no link, na descrição desse vídeo, o artigo que eu escrevi a respeito. Bem, mas eu queria falar mais um pouco para vocês sobre essa relação entre Rússia e China. Será que ela está criada em bases sólidas? Realmente é uma amizade que se tornará uma amizade como é, por exemplo, entre o Reino Unido e os Estados Unidos? Será que vai chegar a esse nível? Qual é o passado desses dois países? E será que esse passado indica que eles vão atingir esse nível? É sobre isso que nós vamos conversar. Eu preparei alguns slides aqui para nos ajudar. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Então vocês estão vendo aí no slide, né, a fronteira entre Rússia e China. Está marcada em vermelho aqui. Ao norte está a Rússia, né, região da Sibéria, e ao sul a China, na região da Manchúria. Tem também uma pequena área aqui entre a Mongólia e o Cazaquistão, em que há uma pequena fronteira entre Rússia e China. Então são 4.200 quilômetros. Essa fronteira nem sempre foi traçada nesse ponto. Então, a fronteira passava, na verdade, nesse local aqui onde está marcado em vermelho, lá em cima. Aqui tem uma cadeia de montanhas e o Império Qin, a dinastia Qin e o Império Russo tinham acordado isso lá no século XVII. Chegou o século XIX, o século da vergonha, né, o século da humilhação para os chineses, em que houve as duas guerras do ópio, revolta dos Bóxeres, uma série de revoltas internas, em que as potências estrangeiras, especialmente o Reino Unido, exploraram a China, né? Exploraram a China. Então, inclusive, a Rússia, por uma série de tratados que depois ficaram conhecidos como tratados desiguais pela China. Esses dois tratados, tratados de Aigun e tratado de Pequim, definiram uma nova linha de fronteira, que é a linha de fronteira atual. E a Rússia ganhou todo esse território que está marcado em marrom e vermelho aí que vocês estão vendo, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então a fronteira saiu daquela linha vermelha ao norte para a fronteira atual. E eu peço que vocês prestem atenção em Vladivostok, que está aqui na pontinha. O mouse não está aparecendo, mas está aqui, mais ou menos por aqui. Quem jogou o War se lembra, né, quem é da minha geração e jogava o War, se lembra de Vladivostok. Vladivostok era território chinês. Tudo isso que está em vermelho, tudo isso que está em marrom, era território chinês, que foi perdido lá nesses tratados de Aigun e Pequim. E tem um aspecto muito importante. Com esses novos tratados, a China perdeu o acesso ao mar do Japão pelo norte da península coreana. Porque vocês estão vendo ali em vermelho, a linha vermelha demarca a fronteira entre a Rússia e a Coreia do Norte. A China não chega ao oceano ao norte da Coreia do Norte, ou seja, ao norte da Península Coreana. Isso foi cortado porque a Rússia chegou a tocar na fronteira da Coreia do Norte. Isso tem uma repercussão geoestratégica muito grande. Como vocês podem ver nesse mapa aqui, o litoral da China, né, ele é muito contido por diversas penínsulas e ilhas. Se vocês pensarem no litoral brasileiro para o Oceano Atlântico,
nada impede o acesso ao litoral brasileiro. Não tem nenhuma ilha, nenhuma península, nenhuma barreira. Se vocês pensarem nos Estados Unidos, tanto na costa atlântica quanto na costa do Pacífico, é da mesma forma. Mas isso na China é diferente. Então, de norte para sul, a própria península coreana, como nós vimos agora, a China perdeu essa saída para o norte, perdeu, tudo isso aqui era China, né? Chegava até o Oceano Pacífico e foi perdido no século XIX e nunca foi recuperado. A própria península da Coreia limita o Mar do Leste da China, depois vem aquela cadeia de ilhas ao sul do Japão, inclusive Okinawa, onde tem uma base importante americana, Taiwan, Filipinas, depois a Malásia, Brunei, Malásia e a própria península da Indochina. Então, como vocês veem, a saída para o Oceano Pacífico ela é controlada pelos seus adversários, Japão, Estados Unidos, Taiwan, Filipinas, que é um aliado dos Estados Unidos, né? E a China tem seu litoral todo contido. Isso é uma grande preocupação para os chineses. E eles terem perdido a saída pelo norte da Península da Coreia é um agravante, pode ser sim no futuro, e é no presente um foco de tensão. Houve uma declaração de um embaixador em 2021 a esse respeito, que causou um certo desconforto entre eles. E, embora as fronteiras tenham sido todas delimitadas, como nós vamos ver mais à frente em 2008, sejam pacificadas, já não exista uma disputa formal, não quer dizer que isso não possa vir a ser um problema no futuro. Bom, as relações entre a China e a Rússia na década de 60 e 70 não eram boas, longe disso, né? A maior hipótese de emprego, a maior hipótese de guerra chinesa no final da década de 60 e início da década de 70 não era com os Estados Unidos, era com a Rússia. Então, na época, a União Soviética. Inclusive, os soviéticos houve combates, escaramuças fronteiriças, os soviéticos chegaram a destruir um batalhão inteiro chinês na faixa de fronteira. Isso, inclusive, permitiu a aproximação entre os Estados Unidos e a China no início da década de 70, final da década de 60, início da década de 70, aquela conhecida diplomacia ping-pong da época do presidente Nixon e o Mao, levada a cabo pelo Kissinger. E tem aqui na minha biblioteca, olha, a minha biblioteca, vocês viram essa semana aí na internet, devem ter visto, uma biblioteca fake que caiu nas costas do cara, numa live, um juiz. A minha biblioteca não é fake, é de verdade, né? Então tá aqui o livro do Kissinger sobre a China, é um livro espetacular, conta muito bem essa história. Deixa eu trocar aqui para vocês poderem ver bem o livro. Então esse aqui é o livro do Kissinger sobre a China. E já aproveitando para fazer a propaganda, esses livros todos que vocês estão vendo aqui na minha biblioteca, boa parte deles, se vocês comprarem pela Amazon usando o link que também está na descrição desse vídeo, comprarem qualquer livro da lista de desejos ou qualquer outro item entrando na Amazon por aquele link, vocês vão estar ajudando o canal, a gente arcar com os gastos do canal, do blog, e vão estar ajudando a manter esse projeto nosso de divulgar assuntos estratégicos, assuntos de geopolítica e liderança de pé. Tá bem? Bom, então a relação não era boa nas décadas de 60 e 70, e a União Soviética se esfacelou em 91, e depois, no século 21, as relações vão melhorar. Então vocês estão vendo aí a foto do Putin lá em 2001 cumprimentando Jiang Zemin, quando eles firmam um tratado de boa vizinhança e amistosa cooperação em 2001, e depois o Putin lá em 2021 renovando esse tratado com o presidente Xi Jinping. Então vocês vejam que lá o Jiang Zemin era o Putin, depois Jiang Zemin passou para o Hu Jintao, continuava o Putin, o Hu Jintao passou para o Xi Jinping e continua o Putin. Né? O Putin é o presidente eterno da Rússia no século XXI. Muito bem. Em 2008, como eu disse, o acordo de fronteira se fechou de forma definitiva.
Vocês podem ver também o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores hoje em dia, né, que está tratando essa crise da Ucrânia. Já era ele lá em 2008, tratando do acordo de fronteiras com os chineses. E as organizações de que ambos os países pertencem, né? Então, a Organização para a Cooperação de Xangai é uma organização que reúne Rússia, China, os países da Ásia Central, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão e Turcomenistão, que eram ex-repúblicas soviéticas, os países da Ásia Central. Em 2017 entraram a Índia e o Paquistão, e agora em 2021, ano passado, chegou a vez do Irã. A principal finalidade da Organização para a Cooperação de Xangai é a cooperação em segurança, especial terrorismo, separatismo e extremismo, mas também tem temas de cooperação econômica e cultural. Então é um daqueles organismos multinacionais, multilaterais, listados no documento que foi divulgado pelo presidente Putin e pelo presidente Xi Jinping. Tem a iniciativa Belt and Road, ou Nova Rota da Seda, ou iniciativa Cinturão e Rota, que, aliás, só abrindo um parênteses, hoje, né, nós vimos que a Argentina foi aceita pela China na iniciativa Belt and Road. É o primeiro país da América do Sul, o segundo país das Américas, né? Nas Américas, no início do ano, ano passado, entrou a Nicarágua, e agora esse ano está entrando a Argentina. Bem, a Rússia tem um dos corredores principais, né, dessa iniciativa, um dos 6 corredores, esse que está em amarelo, o corredor mais ao norte, China, Mongólia e Rússia. Então essa iniciativa financia uma série de projetos de infraestrutura que vão beneficiar os países do entorno, e agora não só do entorno da China, né? Muitos milhões de dólares investidos, uma série, dezenas e chega a centenas de iniciativas. Então isso aproximou muito a Rússia da China. Inclusive a primeira ponte, por incrível que pareça, a primeira ponte unindo Rússia e China foi construída há pouco tempo pela iniciativa Belt and Road. Aí no gráfico vocês veem uma comparação da evolução do PIB da China e da Rússia. Então vocês veem que lá na década de 90 o PIB era praticamente o mesmo. E hoje o PIB russo é muitas vezes menor do que o PIB chinês. Essa diferença da economia, né, esse desequilíbrio, essa assimetria do tamanho das economias pode ser um problema. Quando você tem 2 parceiros econômicos e um muito maior do que o outro, isso é causa de tensões, é causa de desacordos, pode ser, né, causa de tensões. Então, esse é um ponto, como eu falei, que nós vamos falar os pontos de aproximação e os pontos de afastamento. Já vimos muitos de aproximação, mas de afastamento, eu lembro que nós já tratamos da questão do território perdido para a Rússia pelos acordos desiguais, o único que não foi recuperado, né? Não é o único que perdeu Taiwan também, né? Mas Taiwan está num outro contexto, né? Foi o governo do Chiang Kai-shek que fugiu para lá ao término da Revolução Comunista. Os territórios que eram ocupados pelas potências estrangeiras durante o século XIX, depois durante o século XX até a Segunda Guerra Mundial, foram todos recuperados, exceto os territórios perdidos para a Rússia, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então esse é um ponto. O outro ponto é essa assimetria econômica que está representada aí no mapa. A China é o maior parceiro comercial da Rússia, como é o maior parceiro comercial da maior parte dos países do mundo, só que a Rússia não figura nem entre os 10 maiores parceiros para a China. Então a China é para a Rússia o maior parceiro, mas para a China a Rússia não figura nem entre os 10 maiores, justamente por causa daquela assimetria que eu falei anteriormente. Mais das metade das exportações russas para a China são combustíveis minerais, especialmente gás natural e petróleo. E aqui eu faço um parênteses, também foi anunciado junto com esse comunicado conjunto um novo acordo de exportação de petróleo e gás para a China de mais 171 bilhões de dólares. Então espera-se que o volume anual das trocas chegue a 200 bi em 2024. Então é muita coisa. Vocês veem nesse gráfico esse aumento das relações econômicas, né?
Vocês veem que era quase zero lá na década de 90 e vai ter um acentuado crescimento no primeira e segunda década do século 21. Vocês vejam que o gráfico tem uma inflexão no final, que é justamente em 2014. Em 2014 tem a primeira crise da Ucrânia, a Rússia patrocina aquele separatismo em Donbas, que até hoje não está resolvido, né? Aquela guerra civil na Ucrânia, e toma a Crimeia, né? Se aposta da Crimeia, a Crimeia passa a ser território russo. Com isso, a Rússia sofre uma série de embargos dos países ocidentais, embargos econômicos, e a Rússia ora encontra na China uma válvula de escape. Então, com isso, o comércio entre os dois países se acelera. Então, em maio de 2014, também não por acaso, né, Rússia e China assinam um acordo de 30 anos para fornecimento de gás e decidem pela construção do gasoduto Power of Siberia. E aí esse gasoduto é construído e em 2019 a China começa efetivamente a receber o gás russo. E como eu falei, agora em 2022, né, junto com esse anúncio há 3 dias atrás do acordo, do comunicado conjunto, se divulgou o novo acordo de vendas de gás e petróleo, mais ainda gás e petróleo da Rússia para a China. As relações militares entre Rússia e China não constituem uma aliança militar. Então, Rússia e China não têm uma OTAN para chamar de sua, né? Mas, pelo que eles disseram no comunicado, eles não precisam, porque sua amizade é sem limites e é mais forte do que alianças formais. A China não tem... Bom, então assim, a Rússia vende modernos equipamentos militares para a China, inclusive sistemas de defesa antiaérea, o S-400, o caça Sukhoi 35. A China ganha experiência. Vocês têm que se lembrar que a China não tem experiência de combate, né? As Forças Armadas Chinesas, o Exército de Libertação Popular, não tem experiência de combate. A última guerra que a China participou foi em 1979, uma guerra localizada contra o Vietnã. Então, de lá para cá, eles não tiveram nenhuma experiência de combate relevante. Ou seja, dificilmente você vai encontrar um militar da ativa na China com experiência de combate. Para superar isso, o que eles fazem? Eles investem em envio de pessoal para missões de paz, porque embora não seja uma experiência de combate, é uma experiência com outros exércitos, eles sempre ganham, né, alguma coisa. E agora, mais recentemente, participando de exercícios militares russos. Então vocês veem aí que eles participam de exercícios navais no Mar Negro, Mediterrâneo, Báltico, Amarelo, Mar do Sul da China, em conjunto com a Marinha Russa. E a partir de 2018, exercícios mais relevantes, inclusive com a participação no Vostok 2018 de uma brigada. Então a brigada é um efetivo considerável, de cerca de 4.000 homens, mais ou menos, e já começa a participar a partir de 2018 e a partir de então todos os anos participando dos exercícios com as Forças Armadas Russas. Isso, evidentemente, é um grande ganho de experiência, muda o patamar dos militares que participam desse tipo de operação com um exército experimentado em combate, como é o exército russo. Um outro ponto que pode ocorrer algum atrito é a exploração da Rota Norte, passando pelo Oceano Glacial Ártico. Então, como vocês veem aí no desenho, né, é uma rota que sai da Europa para a Ásia, para a China, para o Japão, para o Sudeste Asiático, passando pelo Oceano Glacial Ártico. Com as mudanças climáticas, o derretimento da calota polar do Ártico, essa rota ela passou a ser viável, porque antes ela não era viável, né? Você conseguia navegar com muita dificuldade apenas alguns poucos meses do ano. Agora, essa rota já está sendo aberta por muito mais meses. Além do derretimento da calota polar, você tem modernas técnicas de navegação com sistemas de posicionamento por satélite, navios mais poderosos, quebra-gelos, inclusive de propulsão nuclear. Então essa rota passa a ser vantajosa. Ela é muito mais curta,
Com isso, ela é mais rápida para as cargas e é mais barato o frete. E essa rota ela era praticamente explorada com exclusividade pelos russos. Afinal, todo aquele litoral ali é litoral russo, né? Você tem a outra rota passando pelo litoral do Canadá, lá, mas aquela rota não é tão utilizada. Só que os chineses estão se aproximando bastante dessa rota, estão interessados em explorar comercialmente a rota, e isso pode ser um ponto de tensão. O outro ponto de tensão que nós podemos tratar são os países da Ásia Central. Então, Turcomenistão, Tadiquistão, Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão eram ex-repúblicas soviéticas, se tornaram independentes em 91, mas sempre estiveram na esfera de influência russa, tanto econômica, quanto militar, quanto cultural, em todos os aspectos. Só que com a iniciativa da nova Rota da Seda, com a Organização para a Cooperação de Xangai, a influência chinesa sobre os países da Ásia Central tem aumentado bastante, tem aumentado consideravelmente. E certamente, em algum momento, pode haver um atrito entre Rússia e China por interesses conflitantes na Ásia Central. Isso é um outro aspecto que nós podemos levantar. E por fim, eu queria falar sobre a amizade entre Putin e Xi Jinping, né? São dois líderes carismáticos, dois líderes autoritários, dois líderes que governam com mão de ferro seus países, controlam as máquinas governamentais com muito cuidado, com muita segurança, e se perpetuam no poder. O Putin já está há 22 anos no poder, mudou a legislação, se prevê que ele se mantenha no poder na Rússia até 2036. E o presidente Xi Jinping também modificou a Constituição. Antes, os governantes chineses só podiam ficar 2 mandatos de 5 anos. O Xi Jinping mudou isso e se prevê que no final desse ano ele já consiga ir para o 3º mandato, o que é sem precedentes desde a era do Mao, né, do Mao Tse-tung. Então há evidentemente uma amizade, eles já declararam isso publicamente, né? É lógico que cada um deles defende os interesses do seu país, mas aparentemente existe realmente uma amizade, um entendimento entre os dois líderes. Eles já se reuniram cerca de 30 vezes desde 2013, então isso facilita o entendimento entre os dois países porque há uma diplomacia presidencial direta entre os dois. Bem, então, meus amigos, era isso que eu tinha para apresentar para vocês a respeito dessa declaração conjunta, dessa amizade sem limites entre Rússia e China. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se vocês julgaram útil, né, realmente, por favor, deixem aí o seu like, falem para os amigos. Se puderem, na próxima vez que forem comprar um livro, comprarem utilizando o link que está aí na descrição, que também está disponível lá no meu blog. Por favor, façam isso, vocês vão estar colaborando. Se quiserem conhecer o blog lá em paulofilho.net.br, também acho que vocês vão encontrar vários textos sobre China e sobre Rússia. Acho que pode ser do interesse de todos vocês. Então, mais uma vez, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Por favor, coloquem os comentários no vídeo aí com dúvidas, com sugestões, com críticas, e eu, na medida do possível, vou responder a todos aí. Tá bem? Então, aí até a próxima, num próximo dia qualquer aí, que a gente encontre um assunto interessante para conversar. Até logo, pessoal. Tchau.